Se preparem porque 2026 está com cara, galera, de ser um dos anos mais insanos do cinema recente. Pra vocês terem uma ideia, tem um filme grande praticamente todo mês. E alguns deles prometem até virar evento, e eu não tô brincando não, tá? Sem clickbait aqui. Se preparem porque hoje a gente vai falar pra vocês as maiores estreias do cinema de 2026. Vem comigo! Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. E antes de qualquer coisa, você já deixou o seu like aqui no vídeo? Você já ajudou o seu amigo aqui hoje? Não. Faz a boa aí pra nós, vai. Final de ano, Natal, só festa. Não se esqueça também de se inscrever no canal porque ajuda demais aqui a gente. Então, vamos começar essa lista porque tá muito quente. Bora! Janeiro! Galera, 2026 nem espera o carnaval para começar a causar no cinema. Isso porque já no primeiro dia de janeiro a gente abre o ano com o filme A Empregada, estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. E aqui conta a história de Millie, que só quer um emprego novo, uma vida tranquila. Só que essa casa onde ela vai trabalhar, onde parece ser perfeita, né, esconde segredos que são muito mais perigosos do que ela imagina. Essa adaptação da obra é da McFadden, dirigida pelo Paul Feig. Agora, para quem curte um terrorzinho já ir para aquecendo o ano também, no dia 8 de janeiro estreia O Primata. E aqui é a vibe puro desespero de festa que deu muito errado, sabe? Clássico. Aqui a universitária Lucy resolve aproveitar que o pai não vai estar em casa para fazer uma pool party. Pois é, tudo lindo até o chimpanzé de estimação aparecer completamente maluco, agressivo e infectado com um vírus de raiva ou algo assim, que transforma agora a festa numa luta pela sobrevivência. Legal, hein? Ainda no terror temos o Extermínio. Pois é, Extermínio, O Templo dos Ossos vai estrear no dia 15 de janeiro, sequência direta do sucesso de 2025 de agora, né? E as primeiras reações de quem já viu ou viu o filme já dizem que é o melhor da franquia. Então, para você que gosta, se prepara para a atenção que parece um prato cheio. Aqui a Inglaterra continua tomada por criaturas sinistras e a história segue Jamie, Isla e o jovem Spike, que encara o mundo lá fora da Ilha Santa. E como sempre, nada é simples nesse universo criado lá atrás por Danny Boyle e também o Alex Garland. Então, as expectativas aqui para esse filme estão altíssimas. E para fechar o primeiro mês, no dia 29 de janeiro, estreia Socorro, o novo filme do Sam Raimi, o cara que fez a trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire, lembra dele? Ele mesmo. E já dá pra sentir que vem coisa boa por aqui e também perturbadora. No mínimo curioso, vale a pena se assistir. A história é o seguinte: a Rachel McAdams interpreta uma funcionária completamente desvalorizada que sobrevive a um acidente de avião e fica presa numa ilha deserta com ninguém mais, ninguém menos que o seu chefe abusivo. Agora deu caralho mesmo, viu? O que você faria numa situação dessa, né? É hora de talvez você descontar. Ou não. Bom, eles são os únicos sobreviventes e precisam dar um jeito de conviver para não morrer. Só que o que começa como um filme de sobrevivência vira rapidamente um jogo psicológico cheio de tensão, humor ácido e violência. É daqueles filmes que a gente espera uma coisa e acontece outra. Fevereiro. Galera, fevereiro já começa com uma polêmica pesada aqui, tá? Isso porque no dia 12 de fevereiro estreia O Morro dos Ventos Uivantes, nova adaptação do clássico da Emily Brontë. E o filme ele já tá dando o que falar antes mesmo de chegar às salas. Ele tá estrelado por Margot Robbie e o Jacob Elord. E os trailers apostam num clima ali bem sensual. E isso foi um dos motivos de ter dividido muita gente. E isso porque o pessoal que leu o livro fala que passa longe de ser um romance sexy, tá? Eles falam que a história é intensa, ela é tóxica, é trágica, focada na relação obsessiva entre o Heathcliff e a Catherine, que vira vingança, sofrimento e também destruição. E para completar, os fãs também criticam a escolha do elenco, já que os personagens são bem diferentes das descrições originais do livro, então já com polêmica aqui. E fechando esse mês que não tem muita coisa interessante, né, com chave de ouro, ou se vocês preferirem de sangue, no dia 26 estreia Pânico 7, para você que gosta, o 7º filme aí para você. O Ghostface está de volta e dessa vez o foco vai totalmente para Sidney Prescott, onde Neve Campbell retorna ao papel agora como mamãe.
tentando proteger a própria filha, enquanto o novo assassino mascarado começa a agir. O filme traz Kevin Williamson, criador de Pânico, assumindo a direção pela primeira vez. E com a saída da Melissa, né, e também da Jenna Ortega, a história deixa a geração nova de lado e volta às origens, trazendo também Courtney Cox como Gale Withers. Março. Galera, já no dia 4 de março estreia A Noiva de Frankenstein, versão aqui do clássico, agora nas mãos da Maggie Gyllenhaal. E nessa história, um Frankenstein solitário vivido por Christian Bale vai até Chicago dos anos 30 atrás de um cientista para criar uma companheira. A tal noiva, interpretada por Jessie Buckley, nasce e é aí que tudo sai completamente fora do controle. O filme promete assassinato, obsessão, paixão fora da lei e um clima de romance sombrio. Pulando agora para o dia 12 de março, fecha com um terror psicológico pesado. Terror em Silent Hill 3, Regresso ao Inferno. Esse filme aqui vai adaptar diretamente a história de Silent Hill 2, trazendo de volta o diretor Christopher Gans. E a trama segue James retornando à cidade após receber uma carta misteriosa da mulher que ele ama. E agora, cara, como todo fã de Silent Hill sabe, nada de bom acontece em Silent Hill. Pulando agora para o dia 19 de março, a ficção científica toma conta com Devoradores de Estrelas, estrelado por Ryan Gosling. O filme é baseado no livro do mesmo autor de Perdido em Marte e acompanha um astronauta que acorda sozinho numa nave, sem memória nenhuma, tentando descobrir quem ele é e que a missão dele pode ser a última esperança da Terra. Esse aqui promete ser um dos grandes filmes do ano. Abril, que chega sem dó nem piedade, tá? Isso porque no dia 9 estreia Casamento Sangrento 2, A Viúva. E se você achou que ela sobreviver àquela família maluca no primeiro filme já era sofrimento suficiente, maluco, esquece. Isso porque a Grace mais uma vez vive pela Samara Weaving e descobre que aquele pacto demoníaco fazia parte de algo muito maior. E agora existe um verdadeiro conselho de famílias bilionárias envolvidas nos jogos macabros. E ela acaba virando o alvo principal. Aqui vai ter perseguição, pacto demoníaco, jogos mortais da elite e até a irmã dela entrando na história como refém. Em resumo, é mais sangue, mais loucura e apostas bem mais altas. Uma semana depois, no dia 16 de abril, é a vez de A Múmia, cara. Pois é, vai voltar aos cinemas depois de muitos anos. E a nova versão é dirigida pelo Lee Croer, que é o mesmo de A Morte do Demônio, A Ascensão. E a proposta aqui ela é clara, tá? Esse filme vai ser bem mais assustador do que as versões antigas. Ainda não sabemos, tá, muito da história, mas a ideia é que ela, sabe, aquela ideia clássica. Algo muito antigo acorda, nada dá certo depois disso. Pois é, por aí. E sim, existem negociações para o retorno do gigante Brendan Fraser, cara. E também da Rachel Weisz, o que já é suficiente para deixar todo mundo animado. Eu pago o ingresso. E para fechar abril, cara, agora é bomba, tá? No dia 30, o clima muda completamente com O Diabo Veste Prada 2. Miranda Priestly está de volta agora enfrentando o declínio das revistas de moda e uma rival inesperada aparece. Sua antiga assistente. Pois é, a Emily, que virou agora uma executiva poderosa. Além do retorno da Meryl Streep, Anna Hathaway e também Stanley Tucci, o elenco novo é gigantesco e ainda tem a Lady Gaga no meio disso tudo, cara. Então, só isso aqui já justifica o hype. Maio. No dia 8 de maio estreia Mortal Kombat 2, agora sim o torneio começa de verdade, tá? A continuação traz de volta o universo apresentado no filme de 2021 e o filme continua focado em Cole Young, agora treinado de vez ao lado de nomes clássicos como Liu Kang, Kung Lao, Sonya Blade e Jax. Mas o grande hype fica para os reforços. Karl Urban, que faz o The Boys, com Johnny Cage, tá? Tati Gabrielle, como Jade e Shao Kahn, que finalmente dá as caras aqui como uma grande ameaça. Se o primeiro foi só aquecimento, esse aqui promete ser o verdadeiro Mortal Kombat. Se você gosta, tenho certeza que você vai assistir. Agora, no dia 21 de maio, pode ser uma bomba. Star Wars, cara. Ó o perigo, hein? Volta oficialmente aos cinemas, mas com sucessos. Por exemplo, o Mandaloriano e o Grogu. Depois de 3 temporadas de sucesso no streaming, a Lucasfilm decidiu que essa história precisava crescer e virar filme. O longa continua os eventos da série e traz Din Djarin e Grogu em uma nova aventura pela galáxia, agora com escala bem maior. Segundo Dave Filoni, a decisão de ir direto para o cinema veio tanto pelo sucesso absurdo de Grogu, quanto pela história que eles querem contar de Star Wars. E no final das contas,
sempre foi cinema, né? Star Wars sempre foi cinema. Além também do gigante Pedro Pascal, o elenco ainda conta com Sigourney Weaver e outras surpresas que está marcado aí para o primeiro filme de Star Wars nos cinemas desde 2019. Ou seja, é evento, é nostalgia. Ou, para os mais conservadores e hardcores, é um puta pesadelo. Junho. No dia 11 de junho é a vez da zoeira voltar com tudo, em Todo Mundo em Pânico 6. Depois de anos, a franquia retorna com os irmãos Wans e de volta ao comando, e isso já diz tudo pra gente, tá? A promessa é a gente dar risada demais os maiores sucessos recentes do terror, tipo Pânico, Corra, Não Olhe, Long Legs, entre outros. E depois de um período em que o terror ficou mais sério, cult e até meio premiado, né? Todo Mundo em Pânico volta a fazer o que sempre fez de melhor. Pegar tudo isso e transformar numa bela de uma piada. Já no dia 19 de junho é a vez da nostalgia bater forte com Toy Story 5. Pois é, o filme traz de volta o nosso cowboy Woody, Buzz, Jessie e companhia. Só que agora com um problema bem atual, né? Ninguém mais brinca com brinquedos. A nova ameaça é um vilão clássico, a tecnologia. Um tablet infantil rouba totalmente a atenção da Bonnie e a ideia aqui é falar sobre tempo, mudança e o medo de ser deixado para trás. Ansiosos para esse daqui? Eu tô. E fechando junho, no dia 25, também estreia outro filmaço que tem tudo para ser muito foda, Supergirl. Filme que faz parte da nova fase da DC, interpretada por Millie Alcock. Essa versão da heroína não fica presa à Terra, ela viaja pelo espaço em uma jornada de vingança, justiça, festas também, né? Por que não? Krypto também, o supercão, tem o Jason Momoa como lobo, irmão, e tá maluco isso daqui, bom demais. E um clima bem diferente do que a gente viu lá no Superman. O filme promete, assim, trazer uma Supergirl mais livre, rebelde e também imprevisível. À la James Gunn. Julho. Iniciando o mês, logo no dia 1 teremos Minions 3. E você, adulto aí, que é o momento perfeito de dizer agora: eu vou no cinema para levar meu filho que ele quer assistir um filme de criança. Negativo, amigão. Eu sei muito bem que você que quer assistir. Mas o seu segredo tá guardado aqui com o pai. Fica tranquilo. Vamos lá. Depois do sucesso absurdo, Meu Malvado Favorito 4, os bichinhos amarelos voltam para provar que ainda mandam muito bem nas bilheterias. Pouca coisa foi revelada até agora, mas com o criador original envolvido, já dá para ter ali grandes expectativas. Já no dia 10 de julho, a Disney entra no jogo com Moana live action. A história é a mesma que conhecemos. Moana cruza o oceano em busca do seu destino, com Maui, ou Maui, ao seu lado, né, que será interpretado por Dwayne Johnson, ou mais conhecido como A Pedra, o The Rock. E como todo live action, a gente fica na curiosidade ali para ver se vai funcionar fora da animação. E fechando o mês com chave de ouro, no dia 30 de julho chega finalmente Homem-Aranha Brand New Day, ou Um Novo Dia. E esse aqui tá cercado de mistérios, tá? A única coisa que parece certa é que o filme vai mexer pesado com o psicológico do nosso personagem Tom Holland, né? E segundo os rumores, Peter Parker será forçado a encarar toda a culpa e os traumas que ele vem carregando há um bom tempo. E não para aqui, tá? O Bruce Banner também entra nessa, só que do pior jeito possível, porque a ideia é mostrar um Hulk ainda mais descontrolado, mais violento e longe de qualquer redenção, a ponto de sair completamente fora do controle. Que, cara, na verdade isso aqui é tudo que os fãs estão esperando do Hulk há muito tempo, né? Saudades desse Hulk mais selvagem, espero que façam isso mesmo. O filme traz também o Jon Bernthal como o Justiceiro e a Sadie Sink, um papel que ninguém faz ideia de qual seja. Na verdade, tem várias teorias, mas eu nem vou falar aqui que vai ser uma lista de 30 nomes, então fica para outro vídeo. No final das contas, né, a verdade é uma só, ninguém sabe exatamente qual que é o plano desse filme e é isso que deixa tudo mais interessante para nós. Agosto. No dia 21 de agosto chega Sobrenatural 6, e a boa notícia é Elise Reiner está de volta. Lynn Shaw retorna mais uma vez com a médium mais icônica da franquia. A promessa é um dos capítulos aqui mais sombrios e também bem acabados da franquia, com um retorno forte ao além, né? Aquele lugar que já traumatizou muita gente e, claro, pode esperar aqui também reviravolta, demônios, né?
um jump scare, né? Pra que não? Por que não? Para testar o seu coração, e tudo indica que Sobrenatural 6 quer fechar esse arco em alto nível, ou melhor, em baixo nível, direto nos confins do inferno. Setembro. Cara de Barro em 11 de setembro. Cara, esse aqui me deixou curioso, tá? É um dos projetos mais curiosos da DC, se você for ver. Cara de Barro ser tratado como um terror misturado com tragédia, bem longe daquele vilão caricato que a gente conhece, né? Bom, o filme ele tem produção do James Gunn, Peter Safran e também do Matt Reeves, o cara do The Batman. A direção ela fica com James Watkins, que não falhe o mal, e o roteiro é do Mike Flanagan. Ou seja, cara, é assim, é um elenco de peso aqui na direção. Clima sombrio tá garantido. A ideia aqui é mostrar o personagem como um ex-ator destruído, com poderes bizarros e uma história bem mais humana e também trágica. E detalhe importante aqui, tá, galera? Esse será o primeiro filme do novo DCU ambientado em Gotham. Então, se você é fã da DC, não perde por esperar esse filme. Dia 17 de setembro, Resident Evil. Pois é, aqui é reboot total, tá? Então vai ser um novo Resident Evil dirigido e escrito pelo Zack Krieger, tá? De Noites Brutais, que é um puta de um filme. A história também acompanha um jovem tentando atravessar uma cidade cheia de infectados para entregar um pacote misterioso, e a proposta é capturar o clima tenso e também assustador dos jogos antigos, como uma verdadeira carta de, amor para os fãs. Outubro. A Rede Social 2 lança no dia 9, e não é continuação direto aqui, tá? O foco sai da criação do Facebook e agora vai direto para os escândalos da era Meta. O Jeremy Strong assume o papel de Mark Zuckerberg e a história é baseada nos Facebook Files, sobre aquelas denúncias, lembra em 2021? Quando documentos internos revelaram para nós que a própria empresa sabia dos danos da rede, isso desde impacto na saúde mental de jovens até a propagação de ódio e também manipulação política, e mesmo assim escolheu seguir em frente. Interessante o filme. 15 de outubro, Street Fighter. Cara, agora é a vez dos games apanharem, né? Ou brilharem, depende do seu ponto de vista. O novo Street Fighter chega com um elenco completamente insano, tá? Jason Momoa como Blanka, Roman Reigns como Akuma e também até o 50 Cent tá no meio dessa pancadaria aqui. A ideia é tentar finalmente acertar onde os filmes antigos sempre erram, né? Será que agora vai rolar? O que vocês acham? Comenta aí. Novembro, e eu já chego com pedrada em novembro. Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita, estreia dia 19 de novembro. E o filme ele volta no tempo para mostrar a edição de número 50 dos Jogos Vorazes e o famoso massacre quaternário, aquele que 48 tributos são jogados na arena. Aqui a história ela foca no Haymitch jovem, muito antes dele virar um mentor alcoólatra que a gente conhece. A Promessa é um filme bem mais pesado, mostrando como os jogos quebraram um personagem por dentro. E sim, se sua pergunta se é Jennifer Lawrence e o Josh Hutcherson retornam, sim. Só que agora não como protagonistas, tá? Eles entram ligados ao epílogo da história, conectando esse passado brutal com os eventos que conhecemos da Katniss e também do Pita. E no fim do mês vem algo que promete também dividir opiniões e também criar evento com certeza. As Crônicas de Nárnia, Sobrinho do Mago, em 25 de novembro. A nova Nárnia, agora nas mãos da Greta Gerwig, vai mostrar a origem desse universo mágico antes mesmo das crianças clássicas nascerem. Então esquece aquela vibe totalmente infantil. A trilha sonora ela vai contar com a influência de ninguém mais ninguém menos do que o Pink Floyd e também The Doors, e a ideia é transformar o filme num evento cultural gigante, né? Pensando para IMAX. Então será uma experiência ali totalmente diferente para todos nós. O lançamento acontece primeiro nos cinemas, perto do Dia de Ação de Graças, e só depois chega ao catálogo da Netflix. A promessa aqui, galera, ela é simples. Essa não vai ser a Nárnia certinha. Interessante. Dezembro. E a gente começa dezembro mais precisamente no dia 11, onde estreia Jumanji 3. Pois é, o jogo continua. E a Sony confirmou esse filme com o retorno do quarteto que a gente já conhece. Então The Rock, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, além do diretor também o Jack Kasdan. Depois de 2 filmes que foram um sucesso absurdo de bilheteria, a ideia é manter aquela fórmula. Então, sabe, time que tá ganhando não se mexe? Mais ou menos isso.
humor, ação, caos e aquele clima de aventura que funciona para todo mundo. Indo para o dia 17 de dezembro, a gente tem um filmaço aqui, Duna, parte 3, que encerra a história de Paul Atreides, com Denis Villeneuve. Eu não sei se é isso, galera, mas vocês me perdoem, é um nome aqui difícil. Denis Villeneuve, não sei se é isso. Voltando para a direção, tá? O filme traz um salto temporal, mostrando Paul bem mais velho, lidando com as consequências das escolhas que mudaram o universo, e temos também o Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy retornam, e tudo indica que esse será o capítulo mais denso, político e também trágico da saga. Agora, vamos encerrar o ano com simplesmente o filme mais aguardado, ou para a maioria que está aqui me assistindo, Vingadores Doomsday. Pois é, no dia 18 de dezembro, o MCU entra oficialmente no caos total com a chegada do Dr. Destino, interpretado por ninguém mais ninguém menos que o Robert Downey Jr., e o filme promete uma crise gigantesca no multiverso, reunindo Vingadores clássicos, novos heróis, Quarteto Fantástico, Thunderbolts e também os X-Men, né? Clássicos da Fox, inclusive. Thor, Capitão América, Loki, Shang-Chi, Quarteto Fantástico, cara, assim, tá todo mundo na farofa, junto no evento, né, comandado novamente pelos irmãos russos. Então, tem tudo para ser um baita de um presente de Natal. Pois é, galera, depois dessa lista densa de todos os filmes que vai estrear no ano que vem, eu quero saber qual que é o seu, que você tá mais ansioso. Deixa aqui nos comentários aqui pra gente. Também não se esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito a gente a se inscrever no canal. E uma mensagem aqui pra vocês de um excelente final de ano, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que vocês possam curtir com a família de vocês e aproveitar bastante aí a virada do ano. Que todos permaneçam com saúde. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!